enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida. Esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Por isso sempre pede Deus consolação, pede paz ao coração, viva alegria, sem melancolia, sem grande aflição, viva diferente do mundo de tanta gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Enquanto houver luar, enquanto o sol brilhar nos dias de tua vida, esquece a dor que passa, é nuvem de fumaça, em cinzas convertida. Por isso sempre pede Deus consolação, pede paz ao coração, viva a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição, viva a vida diferente da gente que não sabe que esta dor nos leva à perfeição. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta bem, faz em silêncio que volte a primavera com a força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora mais além. Em tua castanha só tens o poder de chorar em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeitam teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás crianças tristes te pedirão. Tristeza esquece, sorri, pare, aquece, seja o irmão. Sofrendo chuva, o trigo dobra os campos, sem falar de sua. E quando a nuvem passa,
terra gerosa desabotou em flor. E natureza que se desfaz em cores ao entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Ele veio da vida tinha um olhar quente e solene tinha ele veio mãos vazias desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Noite sem estrelas, ele ilumina. E as coisas escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou o céu e tirou a nossa calma, mas mostrou-se a sua paz, mas mostrou-se a sua paz. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então o nosso estudo. E hoje eu vou pedir a Verônica para fazer a prece e a página de abertura. Abre o som, Verônica, por favor. Mestre Jesus, neste instante, queremos nos aproximar de Ti. Queremos, Senhor, pedir a Tua presença em nossos lares, pedir que estenda a cada um de nós, Senhor, a Tua mão compassiva para acalmar o nosso interior, acerenar os nossos corações, iluminar os nossos raciocínios para o estudo da noite. Mestre querido, nestes instantes, nesses breves minutos de estudos, nós queremos adentrar o barco contigo, Senhor, e esquecer um pouco as nossas preocupações, os nossos problemas e as nossas aflições, para permitir que a Tua ajuda e a Tua intercessão possam encontrar guarida e espaço dentro de nós. Querido Mestre, queridos trabalhadores espirituais que nos tutelam e nos amparam,
Ajude-nos, Senhor, a entender e compreender os ensinamentos do dia, da noite, para que eles possam encontrar eco no nosso dia a dia, nas nossas aflições, para que possamos estar vigilantes, mestres, e atentos ao nosso comportamento, aos nossos pensamentos e principalmente aos nossos sentimentos. Ajude-nos, Senhor, a sintonizar com essa equipe de trabalhadores do alto. Ajude-nos, Senhor, a permitir que essas vibrações, que essa luz possa adentrar em nossos corações e permanecer conosco, para que não a percamos depois que o estudo se finalizar. Assim, mestre, certos da sua ajuda, da sua intercessão, estendendo essa vibração e essas energias a todos os nossos companheiros, não só do estudo, como todos os companheiros desencarnados que conosco convivem, que até nós foram trazidos. Nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite, que assim seja. É o capítulo 168, na meditação. E foram sós num barco para um lugar deserto. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm com impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos da luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. É uma página de alento, né? Emmanuel coloca o título Na Meditação, né? Meditação no sentido de realizarmos as reflexões ou as orações, né? Não só a oração, mas também o ato de meditar, de refletir, para a gente conseguir separar de tudo que nos envolve, né? Desse turbilhão de sentimentos, de preocupações, de conflitos que nós vivemos de forma constante, né? Não só com 1000 pensamentos nossos que fazem com que subamos, desçamos, mas também somos grandemente influenciados por uma gama de pensamentos das pessoas encarnadas que nos cercam e de uma forma que a gente sequer consegue imaginar,
tamanho dessa influência, como também da gama de influência que recebemos, dessas energias, dessas vibrações dos irmãos desencarnados que de nós se aproximam, né? Então, ele vem tecer aqui nas linhas iniciais essa nossa, é quase que a nossa vida em si, né? De como ele coloca aqui, de lutas, de coisas por fazer e desfazer, dessas nossos anseios, que às vezes estamos bem, às vezes estamos mal, somos constantemente atormentados, mas todos nós, seja ele quem for, todos nós temos sede de paz. Às vezes nós não sabemos ainda onde vamos encontrar essa paz, mas todo mundo tem essa fome, essa sede de paz. E aí ele vem dar a receita, né? Que para a gente tentar voltar para dentro de nós mesmos e fazermos essa meditação, nos aproximarmos de quem? Nos aproximarmos do Cristo, né? Sem nenhum convencionalismo, sem nenhuma receita de bolo, né? Esquecer dos problemas, esquecer das aflições, porque somente assim nos afastando um pouco dos acontecimentos, dos problemas ou das questões difíceis, é que nós estaremos receptivos a receber tantas respostas do alto, daquilo que nós precisamos saber, daquilo que nós precisamos ouvir, como também a serenar o nosso interior, né? Trazer aquela paz que às vezes a gente tanto anseia, né? Estamos, às vezes, angustiados, sem saber sequer, às vezes, um motivo. E essa meditação, através da prece, através da reflexão, proporciona isso. E aí ele coloca: retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentre-se por alguns minutos em companhia do Cristo no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Porque o ato da gente tentar nos aproximar do Cristo faz com que elevemos o nosso pensamento, né? E aí ele vai falar a consequência disso, né? Que as nossas angústias, as nossas dores serão balsamizadas se assim verdadeiramente oferecermos o nosso coração, né? Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalar e sem cansaço a montanha da luz. Ele conosco para nos ajudar a percorrer esse caminho que precisamos recorrer, que é íngreme e difícil, e nós também fazermos esse exercício de tentarmos estar e nos aproximar dele. É isso. Quem como quiser completar aí. A página é bem tocante. Eu me emocionei dando Poética, uma né? estudada, né? Muito, muito. Mas aqui a gente também não pode esquecer essa frase, acho que você colocou bem tudo, quando ele diz assim: oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Assim, a gente não ficar esperando que ele vá resolver todos os nossos problemas, ou seja, que façamos a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, mantenhamos, aí nessa frase, se você vai oferecer o coração valoroso na fé, significa que você vai manter o bom ânimo, você vai manter a esperança, você vai manter, não é, aquela condição propícia para ele poder nos ajudar. Então, eu achei essa página linda, me emocionei lendo, e aquela coisa do fazer o silêncio, né, em nós para que a gente possa sentir, perceber a voz, né, da espiritualidade maior, né, do Cristo através desses amigos da espiritualidade maior. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então nós vamos lá para o nosso Missionários da Luz. Vou pedir a Gracinha para começar a leitura hoje.
Oi, Pepita. Estou meio perdida aqui onde a gente parou. Nós paramos, na realidade, são 3 páginas antes do final. O irmão Alencar entreteve pequena palestra. Deixa eu ver se eu acho. Melhor alguém começar por mim, Eu senão eu vou- começo aí, Wellington, então. Começa assim. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Não era, todavia, as palavras trocadas entre ele e os assistentes que me impressionavam o coração, e sim a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, a filosofia confortadora da imortalidade e a ciência enobrecida, a serviço da razão iluminada. Alexandre aproximou-se de mim e considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médio desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas de se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conserva com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar no processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Perplexo ante o fenômeno, indaguei: mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não, replicou Alexandre. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em força de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Vamos parar aí, Wellington? Vamos. Eu achei essa parte um pouquinho mais complicada de explicar, justamente porque ele está finalizando o que começou na parte da semana passada, né? Ele vem dizendo que o trabalho que era feito lá na concentração, né, da médium, de toda a doação dos fluidos, todo aquele trabalho, ele não era só responsabilidade de uma pessoa, como nós já tínhamos até conversado, né, que era um pouquinho de cada um. Ele vem reforçar isso agora. Ele vem dizendo que o irmão Alencar estava, então, em pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Eles conseguiam visualizar, né, o irmão. Não eram, todavia, as palavras trocadas entre eles e os assistentes que impressionavam, no caso, o André, mas a beleza do fato. O fato do irmão Alencar conseguindo se materializar, eles conseguirem vê-lo, não é isso? Estou Sim. conseguindo lembrar, gente, Não, mas me então, ajudando aí. ele tá colocando que, na realidade, o fato de materializar, de ter a materialização, era uma comprovação científica, é uma comprovação científica de que a vida prossegue. Então, independente da falta de preparo, da maneira como aqueles irmãos estavam recebendo aquele fenômeno, sem a devida santificação,
Na realidade, aquele fenômeno ele estava indo muito além, como nós o estamos estudando agora. Ou seja, os registros daqueles fenômenos, daquelas reuniões, foram para muitos grupos científicos, muitas pessoas iam até lá pesquisar, foi para várias, né, centros de pesquisa. Então, estava sendo comprovada a existência da vida pós-morte, e isso era muito importante. Ele está deixando claro que isso era mais importante do que a orientação do Alencar, porque veja bem, o Alencar poderia dar orientação pela psicografia, pela Uhum. psicofonia, não haveria necessidade de tamanho aparato, de tamanho cuidado, de tanta gente trabalhando, porque foi que ele diz assim, é um desgaste enorme para inúmeras equipes espirituais para que aquele fenômeno de alguns minutos acontecesse. Então, não era apenas pelo simples fato de atender aquela meia dúzia de pessoas ali, mas sim o que é que a repercussão, que a constatação dessa materialização, desse fenômeno, traria para o meio acadêmico, para o mundo como um todo, né? Embora muita gente possa duvidar, tipo, não vi, então não dá para acreditar, mas existem os relatos, existem as fotos, existem documentos, né? Documentários sobre isso, né? Quer falar mais alguma coisa, Wellington? Só comentar do próximo parágrafo, ratificando tudo que você está dizendo, da questão que não justificaria realmente por ser tão arriscado, né? Era mesmo o fato de que eles queriam que as pessoas ali presentes, né, os irmãos, eles tivessem essa certeza da fé viva. Porque olha o que ele diz: Alexandre aproxima-se de mim considerando, então, repare na grandeza do acontecimento. Não era um fato isolado, né? Ele chama de acontecimento. O médio desempenha o papel de entidade maternal. Alencar, sob a influência positiva de Carimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas de se materializarem serão filhas provisórias, achei interessante, está até entre aspas, filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é o Alencar, tá? Mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium, o que envolve aquela energia positiva com tanto aparato que eles prepararam o ambiente, né, para que o fato em si pudesse acontecer. E aí ele continua. Quem falou? Ele continua. O mais elevado, que Calimero era o mais elevado diretor naquela reunião, e aí ele vem dando os toques. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Então, olha, é só para reforçar a responsabilidade dos encarnados e dos desencarnados para que tudo isso pudesse acontecer. Como é uma reunião séria, né? E às vezes, como a gente viu lá atrás, alguns acabam se fixando apenas no fenômeno em si, apenas naquela materialização, como se fosse algo até, eu sou um privilegiado por ver isso, e não a constatação científica que a vida continua, como a gente tem visto no livro. Acho que é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa do próximo Eu parágrafo acho aí? que. Então, deixa eu ver se alguém quer falar alguma coisa. Eu tenho só uma dúvida. Quer falar primeiro ou eu posso perguntar? Não, não, é melhor você falar. Não, é só pergunta mesmo. Aqui nas linhas anteriores, ele falava que o Alencar era o controlador mediúnico, né? E Calimério seria o mais elevado. Aí, quando ele fala aqui é, que, que Alencar se apresentava ali com as energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, seria certo falar, ou estaria errado, que o Alencar ali também estaria sendo médium do Calimério ou não?
não é o caso. Na realidade, Verônica, é um trabalho de cooperação. Veja bem, o Alencar seria esse guia espiritual. Então, digamos assim, a gente sabe que nessas reuniões em que estava o Chico, Emmanuel, em algumas vezes, poucas, ele se manifestou, ele se materializou, né? E no dia, inclusive, que ele pediu para suspender as reuniões, ele se materializou. E as pessoas ficaram impactadas porque ele se materializou com a sua indumentária de senador e tudo, e ficou aquela coisa. Mas alguém superior a ele estaria no comando, porque aí a gente fica assim, para todos ali, viriam, digamos, Emmanuel como o elemento máximo de superioridade ali naquele ambiente. E aqui ele deixa claro que, olha, além desse controlador, ou seja, dessa pessoa que dirige os trabalhos daquela médium ou do médium, existe uma supervisão ainda superior, e ele deixa aqui claro que seria ainda bem superior ao próprio Alencar, o Calimério. E aí eu não sei, eu não diria que ele seria médium do Calimério, né? De uma certa maneira, porque veja bem, ele vai falar, Calimério não vai transmitir nada propriamente através dele, ele apenas está doando a sua força ativa para ajudar a conduzir e controlar, digamos assim, o fenômeno, tá? Então, eu não diria exatamente médium, eu diria que é um trabalho de cooperação mesmo, de integração. E aí a gente vai vendo, Peixotinho fazia também grandes reuniões, foi para lá, para Pedro Leopoldo, com o Chico. Aí o pessoal sempre dizia que nas reuniões em que o Chico participava, mesmo que não fosse um médium de ali, as manifestações eram muito mais ricas e muito mais, digamos assim, né, os fenômenos eram muito mais intensos, mais ricos de detalhes, enfim. Então, a gente vê que, assim, todos os participantes, como disse o Wellington, né, colaboravam e trabalhavam, né? E aí tem agora o outro parágrafo, que é bem importante. Eu queria Fala, falar aqui Jorge. sobre esse último parágrafo que foi lido, que ele diz que é, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações, né? Porque ele pergunta se todos possuiriam essa força nervosa, né? Ou só, né, seriam alguns privilegiados. E eu não sei, eu entendo, porque ele fala que o homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas de evolução material. Eu acho que ele insinua aqui que se essas sessões de materialização se tornassem rotineiras, eu acho que poderia ser um desastre, né? Porque nós não temos ainda maturidade, como ele falou antes, né, para esse tipo de reunião, né, de fenômeno, e provavelmente nós cairíamos mesmo em, sei lá, A leviandade, eu diria até leviandade. leviandade e situações, né, que até mesmo para o mal, né, porque a gente vê tudo que o homem no campo material que a gente conseguiu, né, o domínio do átomo, aquela coisa toda, né, esse conhecimento todo acabou virando uma bomba, né? Eu acho que ele faz aqui uma comparação, né? Quando você começa a dominar algo, mas você não está santificado, né, vamos dizer, a nossa tendência é o fracasso, né? É a gente descambar. Então, acho que ele fala mesmo que, por enquanto, acho que a gente não tem condição mesmo né, de ter esse tipo de reunião mais generalizada, né? Mais difundida, né? Entre os encarnados, né? E o Ele vai. interessante, né?
é que ele Fala. também termina aí. Desculpa, Pepita. Eu Não, achei não, vai, interessante ele fala. dizer que o próprio freio disso poder acontecer é exatamente a nossa A nossa incapacidade de sermos ignorância. bons, a nossa ignorância, É, né? a nossa Então, aí ele ignorância. fala lá, a Exatamente. ignorância, a vaidade, a má-fé já traçam Já a limita. incapacidade, já limita, né? Já torna É, impossível que a gente faça, que a gente vá tão longe. Como tudo, né? A gente, é o que você falou, Glorinha, a gente sempre mete os pés pelas mãos, né? A gente não tem o equilíbrio e o saber suficiente em função da própria ignorância, né? Da própria vaidade e tal, para discernir o que é melhor. Então, eles é que ficam trazendo para a gente, só levanta um pouquinho o véu para a gente ter noção do que pode ser grandioso, mas não nos dá a possibilidade de fazer assim, em volume, nada, porque a gente está incapacitado mesmo, né? verdade. Não sei se eu entendi Então, certo. nos relatos da Ivone do Amaral Pereira, que ela fala esse centro espírita de Lavras, na realidade o que a gente percebe, gente, é que nas primeiras décadas do século XX, os trabalhadores que vieram na seara espírita, e às vezes assim, grupos pequenos, havia trabalhadores de escola, de uma envergadura muito elevada. Então, aconteciam reuniões de uma preciosidade, de uma riqueza que a gente não consegue produzir hoje. O Emmanuel vai dizer, não, mas agora o fenômeno não é tão vital nem tão importante, porque nós já estamos devidamente, digamos assim, esclarecidos e que agora o trabalho é de instrução. Mas ela vai contar, ela fala desse centro lá de Lavras, que era um centro paupérrimo, que as reuniões eram realizadas na casa da médium, que a médium era uma senhora praticamente analfabeta, e não tinha, mas que era uma pessoa boníssima, e que se manifestavam espíritos de escola, assim, verdadeiros, assim, ela disse que era uma coisa impressionante nos relatos dela, e é lá que ela tem, que o Charles se despede dela, e aí ele diz que ele vai dar um presente, ele se manifesta lá, vai dar um presente para ela. E aí, quando ela está esperando uma flor, alguma coisa que eles costumavam ofertar rosas, isso, aí ela está esperando que ele, depois que ele se manifesta, que ele se despede, dizendo que ele vai reencarnar, e aí ela vê que ele não dá nada disso. Ela vê os braços dela transfigurados nos braços dele, um fenômeno de transfiguração nos braços dele. E aí aquele abraço, ela conta. E aí ela conta que teve um dia que ela conta lá assim uma conversa, foi uma coisa assim em que a vibração caiu e que aí se materializou um espírito das trevas, que foi uma coisa tenebrosa. Foi algo assim terrível, terrível em termos de vibração, em termos de repercussão, em termos de todo mundo se sentir profundamente mal, e que aí depois o mentor vem e dá né, uma Puxão de bronca orelha. geral em todo mundo, e que aí aquilo não aconteceu mais. Mas aí ela fala exatamente do perigo de um desnível vibratorial qualquer, porque as trevas, gente, é impressionante. Elas estão apostas, caminhando juntinho. Então, com toda a engrenagem, com toda a proteção, ao primeiro, assim, a primeira, pô, deixou a porta entreaberta. Bom, aí eles vão se manifestar, eles vão aproveitar. Aí você imagina um trabalho desses, a energia que vai deixar na médium, as emanações, a contaminação do ectoplasma dela, imagina todo o trabalho que vai ter que ser feito de reparação. Qualquer interferência, como ele disse aqui, qualquer ruído, qualquer coisa imprevista, normalmente essas reuniões eram realizadas nas casas das pessoas. E eles ficavam mudando. E seu Arthur, aqui na Federação Espírita Brasileira, ele participou desses grupos inicialmente. Aí ele dizia, cada Peixotinho vinha, participava das reuniões, mas ele dizia, era proposital. Cada semana era na casa de uma pessoa,
para que não houvesse aquela afluência de gente correndo para assistir a reunião. Então, eles avisavam praticamente no dia onde ia ser, era aquela coisa meio assim, para que não houvesse maior afluência de participantes, aquela coisa toda. Então, a gente fica vendo o trabalho enorme da espiritualidade. Aí, esse parágrafo aqui, esse último, o Wellington ia comentar, mas o pessoal acabou já comentando. Você queria acrescentar mais alguma coisa, Wellington? Não? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Corre o risco até do médium desencarnar, né? Ou enlouquecer, ou qualquer coisa desse tipo, Verônica. É muito grave. Então, eu acho que assim, como você falou na sua prece, como eu digo sempre, a gente vive numa oscilação tão grande que é perigoso, digamos assim, porque você vê, você vai para uma reunião mediúnica, aí no início a pessoa, nossa, estou empolgadíssima, aí a pessoa se cuida, nanana. Depois aquilo fica habitual, e aí automaticamente a gente relaxa, e já não tem nem o preparo, nem o cuidado que você tinha no início do trabalho. Então, quando as pessoas dizem assim, eu estou há 40 anos fazendo isso, e pode ser até não uma coisa positiva, porque se a pessoa passou a fazer no automático, sem aquela alma, sem eu acho que nós ainda temos muito, como ele diz aqui, temos muitas falhas, a ignorância, a vaidade. Eu acho que a má fé a gente não tem, mas a gente ainda, né, falha muito. Quer prosseguir aí, Gracinha? Sim, tudo bem. Impressionado com as maravilhas sob meus olhos, notei que, ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores, à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes da reunião. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do Sr. P., que revelava intraduzível mal-estar sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Depois de maravilhosos minutos de serviço e júbilo, com significativas demonstrações de agradecimento a Deus, terminaram os trabalhos da noite, cooperando todos nós para que a médium fosse perfeitamente reintegrada no seu patrimônio psicofísico. Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Todavia, era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Francamente, estava desapontado. Tantos emissários celestes a se esforçarem por meia dúzia de pessoas que pareciam distantes do propósito de servir à causa da verdade e do bem? Expus minha opinião ao devotado instrutor, mas Alexandre respondeu tranquilo. E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico sempre interessado em ver o resultado de seu trabalho, mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios, há alguns milhares de anos, estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, retornando lá atrás, né, ele começa aqui nesse parágrafo que eu comecei a ler, a fechar o acontecimento ali, né?
Ele impressionado com as maravilhas, né? Com o apelo de Alencar, com o concurso do Calimério, e da produção de pequenos presentes, pequenas lembrancinhas. Mas o mais importante aqui era, na verdade, demonstrar o que foi dito antes, né? Da dificuldade que é executar uma reunião como aquela. Eu achei até interessante nos parágrafos que nós lemos antes, que o Wellington leu, de forma bem didática, ele explica ali, né, a história, como se comparando a médium como a mãe, né, e a pessoa que tá dando a mensagem, que é o Alencar, né, os dois numa influência e que estão inteiramente em interface, e que é por isso mesmo que é perigoso. Então, foi dado ali uma demonstração, mas, apesar disso, as pessoas que estavam encarnadas participando e estavam presentes, e aí ele fica espantado com isso, pelo espetáculo em si, que seria ver uma condição dessa de materialização, e não em estar prestando o mesmo serviço. E isso também foi comentado desde o início do capítulo, né? A dificuldade de se concentrar de forma errada, foi preciso cantar para sair da concentração errada, porque as pessoas participam pensando em si, pensando nas suas coisas e pensando mesmo em coisas espetaculosas, né? Que, na verdade, é um espetáculo, sim, mas não na forma como a gente vê. Aí ele cita aí daquela pessoa que estava alcoolizada, que continuava até o fim da reunião sendo controlada, e muito o que o Alexandre diz, né, é bastante tocante, que Jesus não veio para os galileus somente, né, veio, e que tudo que nós façamos de bem ou de mal, nós não estamos fazendo, está se repercutindo no universo, né, tem uma produção. Nossos atos produzem coisas que vão repercutir em todos. Então, essa responsabilidade toda que temos que ter com os nossos atos. Mas ele fala também que Jesus tem piedade e misericórdia de nós, né? Porque somos ainda muito pequeninos, né? Mas que tudo que está sendo plantado, inclusive todo o esforço que eles estão fazendo ali em fazer aquela demonstração, é uma semente que está se plantando para o futuro, né? Para que a gente possa, com o tempo, ir avaliando. Você veja bem, esse livro foi escrito há muitas décadas atrás. Estamos nós aqui estudando o que está sendo dito aqui, vemos que, apesar de todas essas décadas se passaram, né? Nós ainda somos crianças, né? Tudo é muito devagar, mas é um processo. E aí ele cita no final aqui do que os egípcios trouxeram para a gente, que agora é que se começa a se dar frutos, né? Pequenos ainda, que eu acho que ele quis se referir aqui à própria questão de você pensar em espiritualidade, que nós somos espíritos, que os egípcios foram um dos primeiros, acho que trouxeram isso para a nossa humanidade aqui. Não sei se eu estou correta pensar nisso. É porque, olha só, esse é o lado, digamos assim, simbólico, mas na realidade, nesse período, não sei se foi exatamente aqui, foram encontradas sementes nos sarcófagos que estavam ali depositadas há milênios e foram semeadas, e elas germinaram. Então, eu acho que ele quer dizer que a gente tenha muitas vezes a pretensão de que, olha, tem que ser ali, tem que ser aquela hora. Então, se uma semente pôde ficar hibernada ali numa temperatura, claro, em condições que as pirâmides ofereciam, mas ela ficou milênios. E aí, propositalmente, eles lançaram, semearam e elas germinaram. Então, ele está querendo dizer que todos os nossos atos, né, eles vão, de alguma maneira, germinar para o bem ou para o mal. Porque ele vai Não tinha feito essa dizer, associação, mas deve ser isso mesmo. ele vai dizer que tudo que a gente faz para o bem ou para o mal, eu acabei de ler isso hoje, eu não sei nem se foi aqui, se foi no Foi aí tudo, mesmo. tudo vai Tudo vai repercutindo no repercutir universo, durante em todos. muito tempo a nosso favor ou desfavor. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade para limpar o vaso e para, digamos assim, revesti-lo de energias salutares, porque a gente
fez o mal, se arrependeu, aí pensa que vai assim, num passe de mágica, vai eliminar tudo. Não, a gente vai ter que trabalhar com tudo aquilo que Longo trabalho pela frente, né, Pepita? com certeza. Às E eu vezes, acho várias também que encarnações. eu Fala, acho Glória. também que ele fala da nossa maturidade, né? Assim como, né, os egípcios tinham aquela coisa da sobrevivência após a morte, né? E que agora a doutrina espírita tá tirando o véu, né? Está trazendo, está esclarecendo. No futuro, quando a humanidade estiver mais madura, talvez tenha condição de compreender melhor esses fenômenos e até que esses fenômenos possam se tornar assim parte da nossa, sei lá, da nossa vivência espiritual, sei lá, entendi assim. Eu, Glorinha, fala, Verônica. não, eu dei uma viajada aqui. Quando eu li isso aqui, das sementes depositadas nos sarcófagos egípcios, alguns milhares já estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Para mim, ele deixou uma pegadinha aí do Chico. Eu pensei que ele estava se referindo aqui especificamente ao Chico, né? Porque eu não vou falar o nome aqui do faraó para não cometer o risco de eu trocar o nome, mas tem algum desses estudos aí que fala e que o Chico comenta também quem que ele teria sido lá naquela época. Aí por isso que Assim eu como tem o achei. livro do Hermínio também, né, Verônica? Que ele se Oi? identifica lá, assim como o Hermínio também se identifica lá atrás, num dos livros dele, como vivendo na época dos faraós e tal. Não sei se você já Aí leu, O fala, Senhor fala dos das Mundos, um negócio sementes, assim. produzindo semente maravilhosamente no solo da terra. Eu achei que era um. Pudesse ser isso. É, Tudo pode ser. pode. Olha só, tem o lado, tem É o possível. fato, olha só, tem o fato e tem o lado metafórico que a espiritualidade não dá, assim, digamos assim, tudo que ele Não diz pode tudo. aproveitar, e aí você vai, né, famoso Midrash, vai fazendo mil interpretações que a gente vai chegando lá, né? Mas é bem. Agora, repare, quando a gente for uma reunião, gente, quando a gente for uma reunião e todo mundo saiu de lá, ai, foi uma maravilha, e você não está bem, fica quietinho, porque significa que a gente ficou ali encapsulado, porque todo mundo saiu bem e a gente saiu mal, então tem alguma coisa errada com a gente. Né? Vai ver que a gente estava ali amarradinho, encapsulado, para não atrapalhar a reunião, né? E a gente, às vezes, sai, a reunião hoje não foi boa, sai péssima. Mas é porque, às vezes, se a gente não for com esse propósito de abrir o coração, de fazer esse encontro, como foi falado na página inicial, gente, a gente sai, vai para a reunião e sai dela do mesmo jeito, Que nem o né? Senhor P. Que nem o seu P, sai do mesmo jeito. Ô, Não sei nem Pepita, como é que tá. Fala. Pepita, eu fiz até umas anotações aqui. Esse capítulo, particularmente, mexeu muito comigo, me deixou emocionado aqui, conforme a Gracinha foi lendo, porque eu até anotei, nós somos mais Alencar, Verônica ou Senhor P? Porque o Alencar veio se doar, a Verônica veio se doar, o Senhor P também veio se doar. Parece que lá atrás deixa claro que ele não fez o uso daquelas bebidas no dia da reunião. Foi anterior. E só faltou responsabilidade para ele. E aí você comentou das reuniões, eu fico imaginando quantos de nós chega numa reunião, ou num atendimento fraterno, ou num estudo que a gente vai lá na frente falar para as outras pessoas, na hora do passe, a gente se sente o alecrim dourado e, na verdade, a gente é uma erva daninha. A gente está sendo ali, ou, às vezes, não está ajudando como a gente está achando que está ajudando, porque a gente não se preparou. Aquilo que você falou agora mesmo, de 40 anos frequentando uma casa espírita, uma reunião, ou seja, o que for, já fica tão no automático que a gente vira o Senhor P, achando que é o Alencar. Eu fiquei muito emocionada com essa parte dele, quando os espíritos precisaram isolar ele. Olha, ele foi para uma reunião importantíssima da trabalho. Será que a gente está sendo tão útil quanto a gente imagina que está sendo? Ô, Wellington, Esse eu acho que para com mim ficou muito certeza, pensativo.
muitas vezes nós somos o seu P, sabe? Eu já tenho até P, eu já tenho até o P. Verdade. Então, já Eu sou está o até senhor mais W. fácil. É, já Mas tenho Você até é o a P. senhora P, às vezes. É, a senhora P, pois é. Eu não Sou a tenho essa senhora P pretensão. várias vezes. É. O João está aí silencioso. Fala alguma coisa? Quer falar? Não. Né? Ah, não, tá. Muito bom as elucidações, as reflexões de vocês aí. Estou acompanhando aqui. É isso mesmo. E Fátima, você tinha dúvida semana passada? Já passaram as dúvidas? Ah, gente, só repito. Ana, seu Antônio, Babi, alguém quer falar mais alguma coisa? 13 minutos. Bom, então, porque se vocês quiserem fazer mais algum comentário, senão a gente entra no outro. Não sei nem se dá para entrar, porque tem a música também, se não peço para a Glorinha cantar 13 2 músicas. minutos. Eu achava melhor a gente parar aqui, não sei o que vocês Também. acham, Tá né? bom. Também, não dá tempo, não. Poderíamos falar mais algumas coisas aí, não sei. Fala Se aí mais vocês de uma quiserem pegadinha fazer mais. egípcia. Se não, você canta 2 músicas. Agora, Glorinha, tem hora que a sua voz fica assim, antigamente não. Não sei se você está cantando longe do teu celular, porque tem hora que Será? a gente não ouve direito a música, fica É. baixinha. Antigamente isso não acontecia. Eu acho que você deve estar colocando o seu aparelho mais distante. Eu ia comentar isso depois da reunião, que era Ah, só você ia você abrir o comentar? microfone e eu também Não, ela. percebi. Vou É. tentar cantar mais alto, então. É porque eu realmente não sei elevar muito minha voz, não, mas vou tentar. Ou aproximar um pouquinho mais de onde está o microfone, de Eu repente acho que É, eu sou. É porque tá. antigamente isso não acontecia. Eu acho que deve ser mais a posição. Então, Glorinha, hoje você tem direito de cantar 2 músicas. 2 Trabalhar músicas. mais um pouquinho, é. Então, peraí. Eu só tinha separado uma, vou pegar mais uma aqui. Verônica estava certa, né, Verônica? Ficamos no capítulo. É, Tentar colocar aqui mais perto, porque tem que ter espaço aqui. Pronto. Este mês nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensa, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te levar.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Quando estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. Com quem fizer isto, peço a Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, aonde será te bem. Meu Deus, soberano, que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão, espalhou então pelo ar. Deus de amor, nosso Criador infinito, em perfeição, luz maior, assim refletir o esplendor da criação. Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças justo por estar aqui, teremos o amanhã. Deus de amor, que alimentado encaminha a redenção. Ismael, avisei, abraçando a criança. Ismael, avisei,
Então, nesse momento, estamos chegando ao término do nosso encontro. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Te agradecemos pela presença de cada companheiro, encarnado e desencarnado, pela contribuição de cada um, com a sua presença, com o seu calor, com o seu sorriso, com as suas vibrações. Te agradecemos, Senhor, pelas reflexões que puderam ser realizadas. E te pedimos, Mestre, que neste momento nos abençoes, que nos ajudes a desanuviar a mente, a higienizá-la de todos os sentimentos menos dignos. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ser bons. Queremos ter sentimentos mais puros, mais próximos de Ti. Ajuda-nos a libertar de toda essa ganga de sentimentos que nos aprisionam aos interesses do mundo, à busca da satisfação, do prazer. Ajuda-nos, Senhor, a sublimar nossos sentimentos, a aprender a amar, sublimando nossos sentimentos. Ajuda-nos para que possamos ser melhores, Senhor. Abençoa cada lar, Senhor. Vê os conflitos que existem em cada lar. Vê as inquietações. Vê os queixumes. Vê, Senhor, as sombras que precisam ser diluídas. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que passam pela nossa mente nesse momento. Não apenas aqueles que nos confiastes a tutela na condição de filhos, familiares, mas aqueles também, Senhor, que passam pela nossa mente, carecem do teu acolhimento. Abençoa também a todos os espíritos que estão aqui perto de nós, aqueles que vieram para nos amparar e aqueles que vieram para nos espreitar. Abençoa, Senhor, a todos cujos nomes estão em nossos cadernos. E assim, Senhor, muito obrigada, muito agradecidos por esses momentos. Que assim seja.